aula de neuromuseário. Vou entregar alguns artigos. Olá, galera mentorizada, você concurseiro e concurseira que de repente adquiriu esse módulo de questões comentadas aqui ou faz parte da mentoria e tem todo o acompanhamento, aulas teóricas, planos de metas diárias, e semanais, tem todo o direcionamento que eu dou, o acompanhamento que eu faço com as minhas mentoradas e meu mentorado lá. E de repente está aqui nesse vídeo, eu tenho uma coisa para dizer. Esse assunto vai cair na sua prova. Então, muita atenção, porque o assunto de hoje é PPP, Projeto Político Pedagógico, um assunto que aparece em todas as provas na área educacional, nem sempre pedagogia, tá, gente? Já vi isso aqui cair, né, em concurso, por exemplo, para a língua portuguesa, que tem lá a parte de educacional, né? Parte de conhecimentos pedagógicos, esse assunto aparece, né? Libânio, Celso Vasconcelos, autores que aparecem em concursos nessa perspectiva educacional. PPP é um assunto certo da sua prova. Então, muita atenção, a nossa aula 7 hoje é referente a esse assunto. Simbora lá? Vamos fazer as questões? É importante para nós aqui. Vou dar um zoom aqui para você poder enxergar um pouco melhor as questões. Lembrando que esse é o caderno de questões que traz todas as questões relacionadas a cada assunto, né, em nosso caderno de questões aqui, para você ir acumulando conhecimento e levar isso para a sua prova, né, e não errar na hora da prova. A questãozinha 173, a primeira desse bloco aqui, lembrando que são 16 questões relacionadas à aula 7 de PPP. Tá? Então a gente vai resolver 16 questões aqui em alguns vídeos que eu vou dividindo para que não fique muito cansativo para você. A primeira questão fala assim: marque a alternativa que não representa um dos princípios do projeto político pedagógico, o nosso PPP. Uma dessas aí não representa, né? Qual dessas que não representa, então? A valorização do magistério representa, né, um dos princípios? Sim. Né? Então, a gente já pode dizer que a letra A não é aquilo que a gente está procurando. É porque a gente está procurando aquilo que é incorreto, né? Aquilo que não representa. É isso que a gente está buscando. Então, vamos lá. Então, isso aqui está ok. A liberdade faz parte também, né? A gente até viu isso nas aulas que envolvem a ILDB, a ideia dos princípios. Então tá dentro dessa perspectiva aí também. Né? Então eu posso dizer que com certeza essa daí está correta, não tem erro nenhum, né? A igualdade também, né? A igualdade também traz essa perspectiva. Agora, muito cuidado, né? Porque a letra D é a nossa resposta. Ela traz a opção como gestão burocrática. Na verdade, a gestão do PPP deve ser democrática. Atenção! As bancas gostam de brincar com essa ideia da democracia. Então, se aparecer alguma coisa de gestão autoritária, atuação autoritária, não tem nada a ver com o PPP, tá? O projeto político pedagógico tem a ver com essa dimensão aí democrática. Muita atenção a isso, tá, galera? Muita atenção mesmo. Então,
a nossa questão 173 é a letra D. Lembrando, se você adquiriu esse curso aqui, esse módulo, só de questões, de repente você pode estar sentindo falta de um embasamento teórico. Os alunos da mentoria já receberam esse conteúdo na nossa plataforma e eles já estudaram esses conteúdos com os professores. Então, por isso que a gente faz numa dinâmica de trazer mais objetivamente. Tá? Então, por que o professor está falando assim, só corrigindo as questões e não está trazendo a teoria? Porque ele já trabalhou a teoria em outro módulo. Okay? Esse módulo aqui é só com questões. Cuidado para você não se confundir aí, tá? Vamos lá. Questão 174. Segundo Vasconcelos, olha aqui, Celso Vasconcelos, o PPP está estruturado em 3 marcos. Gente, isso aqui também aparece bastante os marcos, né, em prova. Muita atenção a isso também, porque eles vão trazer os marcos, né? Então, aqui dentro do marco, dentro dessa ideia de marco, a gente pode dizer que ele apresenta 3 marcos. E aí não tem jeito, tem que conhecer mesmo, senão você vai acabar perdendo essa informação na hora da prova, tá? Dentro da nossa resposta, a gente já pode escolher algumas coisas que são estranhas, ó. Gradual, tá estranho. Mecânico, poxa, já tem uma coisa que eu posso cortar. Aí você fica entre a A e a C. Aí você fala, poxa, sistemático. Será que sistemático tem a ver com uma gestão do PPP? Uma coisa mais democrática? Não, né? A única resposta aqui que cabe é a letra A, ok? A letra A. Situacional, conceitual e operacional. Aí, você pode estar falando assim, poxa, Johnny, você poderia pelo menos falar rapidamente aí qual a diferença? Beleza. Dentro do marco referencial lá, né, você tem o marco situacional. Marco situacional remete ao quê? À situação. Então, é realidade global existente. O marco conceitual é uma realidade global desejada, é um conceito, compreendida como um ideal. Então, quando você olhar para o marco conceitual, você vai lembrar assim, conceitual é um ideal. Já o marco operativo, e aí eu chamo a sua atenção aqui, ó, do operativo ou operacional, né, depende de como você queira chamar aí. Alguns autores chamam de operativo, mas a gente pode dizer que o Celso Vasconcelos chama de operacional. Tem a ver com a realidade desejada, né? Que realidade desejada é essa? Em um processo de planejamento e aprimoramento, porque é operacional. Então, enquanto situacional, eu estou falando da realidade global existente, o conceitual está olhando para frente, é global desejada, como ideal. Já o operativo está trazendo a ideia de uma realidade em processo de planejamento, aprimoramento, meio que numa conformação dessa lógica aí, tá bom? Foi difícil? Não, né? Acho que dá pra gente, pelo menos, ter uma ideia que dessa questão 174 aqui, ó, a resposta é a letra A, ok? E aí eu chamo a sua atenção para que você possa estudar, se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, de modo a encontrar essas especificidades, né, relacionadas a cada marco desse aí, tá bom? Então, bora lá. Questão 175. De acordo com a LDB, olha aqui, ele trouxe a LDB como um elemento também importante. Pode aparecer assim, tá? O PPP pode estar ali dentro do contexto da LDB, sendo abordado para você aí na hora da sua prova. Então, muita atenção a isso aí, tá? Vou dar a cor da minha canetinha aqui. Vamos lá. Em seu artigo 14, inciso 1, somente os diretores e coordenadores deverão participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. Gente, essa aqui é uma máxima que você já tem que levar para sua prova. PPP tem a ver com projeto que é político, que é pedagógico, mas é feito coletivamente. Então, muitas vezes as pessoas acham que o PPP é feito pela direção, pelo coordenador, pela supervisora, enfim, pelos professores e não vão estar relacionados ali à vida do estudante, né, a merendeira, enfim. O PPP, a gente tem que ter essa noção que ele não é feito somente com os diretores e coordenadores, tá? Então essa questão ela está errada. Então a gente já tem aqui a nossa resposta. 175, uma questão errada. Tranquilinha, questão só para a gente poder assimilar alguns detalhes importantes, mas traz um ponto bem legal, né, para a gente poder sempre pensar na hora da prova, tá? Porque essa ideia do coletivo, ela nos ajuda a responder outras questões, tá bom? Então é falso. Essa questão aqui ela está errada, porque todos os profissionais da educação devem participar da elaboração, tá? Vamos ver a questão 76. Várias alternativas abaixo não representam um dos nomes. E aqui a gente tem vários nomes, né, apresentados. Uma dessas aí não representa.
Projeto educativo? Também sim. O PPP também pode ser chamado de projeto educativo. Projeto pedagógico curricular? Sim. Proposta pedagógica? Sim. Agora, plano pedagógico? Não. Existe uma diferença entre plano, projeto político pedagógico, plano. Então, a gente, inclusive, trabalha isso lá na parte teórica. Aqui, cabe, a gente explicar apenas encontrar o nome aí, né? Mas existe uma diferença entre plano e projeto. Né? Projeto você está pensando em algo idealizado, mais à frente, né? Vislumbrado. Já o plano já é como você vai materializar isso. Então, o projeto político pedagógico não é a mesma coisa que plano pedagógico. Então, a 176, a questão 176, a gente tem como resposta aqui a letra B, ok? Tranquilinha, questão bem fácil para a gente reforçar nosso conteúdo aqui. E vamos ver a questão 177. Vamos lá, questão 177. Questão 177 diz o seguinte: analise as afirmações sobre o PPP, tá? Vou descer ela um pouquinho aqui para ficar melhor para sua visualização. 177. O PPP é um documento que garante autonomia para as instituições de ensino em relação à proposta de orientação e suas práticas educacionais. Essa aqui é uma questão interessante, né? Porque isso aqui diz exatamente isso, né? O PPP é um documento, ele vai garantir essa autonomia, né, para as instituições, né, dentro do contexto daquela instituição, né? Então, o PPP ele vai contextualizar, né? Então, o PPP vai dar essa visão mais contextual, né, daquela localidade. E aí, olha só a questão como já cai numa pegadinha de novo aqui, ó. Somente a equipe pedagógica deverá elaborar o PPP? Não, a gente acabou de ver isso, né? O PPP reúne os objetivos, metas, diretrizes de uma escola. Ele deve ser elaborado opcionalmente pelas instituições de ensino. Ai, 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 ai. Aí não, né? A gente já sabe que essa daqui é falsa. A gente tem a resposta se desenhando aqui, ó, verdadeiro e falso. Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. A gente já sabe que a primeira e a segunda, elas são falsas. E aí a gente fica na terceira. A gente já sabe também que a terceira é falsa, não é isso? E aí a gente tem a nossa resposta já desenhada aí com muita tranquilidade, né? Pra gente não errar essa questãozinha, porque, poxa, peraí. Se eu tenho que somente a equipe pedagógica deve elaborar? Não, a gente sabe que não. O PPP reúne objetivos, métodos e diretrizes de uma escola? Tá, até aí tudo bem. Mas ele deve ser elaborado opcionalmente? Essa ideia de opcionalmente aqui, ó, tornou a questão errada. Ele não deve ser produzido opcionalmente. O PPP é um documento que reúne tudo isso aí, que a gente viu na questão, mas ele é obrigatório. Muita atenção a isso aí, tá, gente? Porque, embora traga essa dimensão democrática, coletiva, ele é um documento obrigatório. Toda escola tem que ter, ok? Vai dizer como aquela comunidade vai atuar, né, dentro da coletividade, dentro das metas, objetivos, diretrizes dentro de uma escola. Tá? Então, o PPP é um documento obrigatório. Não esqueça disso, porque assim você não erra as questões na prova. Belezinha? Tranquilo. A gente fechou aqui a questão 177. Quando a gente voltar, a gente vai falar da questão 178, ok? Daremos continuidade a partir da questão 178, beleza? Vejo você no próximo vídeo e espero que você esteja gostando aqui do Mentorizar. Não deixe de registrar lá o feedback, dizer o que você está gostando aqui da aula, o que a gente pode melhorar também, porque eu estou aqui para aprender com você e melhorar cada dia mais o nosso método, a nossa entrega aqui do conteúdo. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima. Vamos lá, galerinha mentorizada. Voltamos. Daremos continuidade a partir da questão 178. Você que está aqui vendo o assunto de PPP não pode distrair agora não, hein? Preste atenção aí que a gente vai continuar corrigindo aqui as questões. Com base nos conceitos referentes ao projeto político pedagógico. A gente está falando desse projeto político pedagógico aqui que é o nosso tópico, né? Analise as alternativas abaixo. E aí você depois vai marcar a correta. É pedagógico, pois reúne todas as propostas que têm como objetivo a realização de uma ação. Traz a ideia de futuro. Eu acabei dando uma dica no bloco anterior, né? Que tem como ponto de partida o presente. Gente, se tem uma ideia de futuro tá olhando para frente, eu tô falando de um projeto, ok? Meu projeto é
ser aprovado no concurso da aeronáutica, meu projeto é ser aprovado no concurso da prefeitura, então não é pedagógico aqui, né? Então essa questão aqui está errada, porque o certo seria falar aqui projeto, ok? Então a gente já tem a primeira aqui como incorreta, ok? Questão bem tranquila nesse sentido aí, né? Já ajudou bastante, facilitou a sua vida, né? Tentar responder dessa forma já facilitou aí, encontrou a questão. Aí a segunda alternativa fala o seguinte, segunda afirmativa, né? Diz assim: é político, visto que seu significado está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório que atua na formação de cidadãos ativos na construção da sociedade. E aí, olha que interessante, né? Ele vai falar que é político, visto que seu significado está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório. Gente, essa é a dimensão que está relacionada à visão política do projeto, né? Então, é exatamente isso. Eu não vejo nada de errado aqui. Então, ó, fazer da escola um espaço emancipatório que atue na formação dos cidadãos ativos, né, dentro de uma construção da sociedade, essa questão está corretinha. Eu não tenho nem o que considerar aí de diferente. Então, por enquanto, a nossa única alternativa correta é a número 2, já que a 1 está incorreta. Tá? A 1 ela é falsa. A 2 é verdadeira. É projeto porque define o conjunto de métodos utilizados na educação para que cada sujeito se desenvolva de forma global. Opa, peraí. É projeto? Não. A gente já viu qual é a definição de projeto, não foi? A gente viu que a ideia de projeto é aquela que reúne propostas que vão pensar no objetivo, na realização de uma ação futura, né, trazendo a ideia de futuro, mas tendo como ponto de partida o presente. Então, essa descrição aqui que a gente está vendo é a ideia de pedagógico. Então, olha que interessante, né? São os 3 P's no final das contas. Vou marcar até com uma outra cor para você ver como são os 3 P's que apareceram aqui, ó. A ideia de projeto apareceu aqui, a ideia do político, olha aqui do político aparecendo também, e aqui o nosso pedagógico. Então, tendo em vista isso aqui, já sabendo que essa daqui também está falsa, a gente pode dizer que a única que está correta é a segunda assertiva, né? Então a gente tem a nossa resposta da questão 178, a letra C, ok? Então, questão 178, resposta é a letra C. Não tem por que errar. Questão bem tranquilinha para a gente poder explicar aí esse assunto, tá? E aí, tá gostando do assunto? Tá gostando da aula? Diga para mim aí. Se você tem alguma dúvida, volta lá na parte teórica, estuda esse conteúdo para que você possa entender melhor essa nossa conversa aqui, tá bom? Você que é da nossa mentoria. Se você só adquiriu esse módulo de questões comentadas, aí você vai precisar se aprofundar um pouco mais nos materiais que o mentorizado tem para te oferecer aí, tá bom? Questão 179. Veremos agora a questão 179. Questão 179 é uma questão interessante, que também traz a ideia do PPP, obviamente que o nosso assunto aqui é todo sobre PPP. Ela traz uma observação ainda maior, né, nas assertivas. Diz assim: na construção do PPP, é ignorado os conflitos de ideias que surgem durante os debates da sua organização. Como aí? Se o PPP tem uma dimensão política, de discussão coletiva, como eu vou ignorar esses conflitos? É claro que não, né? Ela está incorreta essa daqui. Eu não vou ignorar. Eu vou valorizar esses conflitos. É obviamente que eu vou chegar a uma conclusão, democraticamente, mas eu não vou ignorar, tem conflito, não esquece esse assunto aqui, não vamos levar em conta na organização do PPP. Não, não é isso. É necessário comprar modelos prontos ou encomendar o PPP. Gente, presta atenção. Comprar modelos prontos e encomendar o PPP a consultores externos, não. A gente viu que, né, dentro da parte teórica, lá quando a gente estuda PPP, o PPP é construído coletivamente, né? Então, eu vou garantir a qualidade, né, daquele processo de construção do PPP contratando consultores externos, pessoas que não conhecem a realidade. E essa questão está muito errada, né? A construção do PPP parte dos princípios de igualdade, liberdade, qualidade, gestão democrática e solidariedade. E aí, o que vocês acham que é essa daí? Então, essa daí tem alguma coisa de diferente, né? Assim, ela pode passar bem despercebida aí pelo olhar mais desatento.
a construção do PPP parte dos princípios de igualdade, liberdade, qualidade, gestão democrática, ok. Mas falta um princípio aí, né, do nosso PPP que a gente sempre bate, né, na tecla. A ideia de valorização do magistério. A valorização do magistério tem que entrar aqui, né? Então, essa daqui não tem nada de solidariedade, né, nesse sentido aqui, tá? Do PPP. Tem que ter a valorização do magistério, desses princípios aí. Dentro desses princípios. Então, a gente tem aqui uma resposta falsa. Então, a nossa questão 179, ela só pode ter a resposta correta, a letra D. Projeto político pedagógico constitui um processo descentralizado, democrático, construído coletivamente e continuamente. Muita atenção a essa ideia de continuamente, que a gente vai acabar explorando isso em outra questão, tá? Tá bom? Então, questão 79 é a letra D. A gente vai fechando assim, questão 79. Questão 180. O plano global da escola. Opa, Johnny, você não falou que o assunto era PPP? Você não está atenta. Plano global da escola, PPP. Também é o chamado assim, PPP. Lá no bloco anterior a gente viu os outros nomes, tá? Então volte lá no vídeo anterior, se você está moscando aí, tá? Vamos lá. É de caráter obrigatório, a gente já sabe disso, né? A gente já sabe que isso aqui é de caráter obrigatório, a gente viu também em questões anteriores. Garante a autonomia das instituições de ensino em relação à proposta e orientação das suas práticas educacionais. E a partir disso, dentre as alternativas abaixo, você vai marcar que não corresponde às orientações previstas para esse documento. Então, é aquilo que não está como previsto para o PPP, tá? Então, o que não está. É necessária sua revisão anual? Se você marcou isso aqui, eu tenho que te chamar a atenção. Porque pode ser que você não está prestando muita atenção aí no nosso conteúdo, porque, preste só, muita atenção aqui, nesse sentido aí. Porque quando a gente fala que é necessária revisão anual, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, né? Então, a gente sabe com certeza que isso aqui é verdadeiro. Não tem por que ficar na dúvida, tá? É dispensável sua atualização. Como assim dispensável sua atualização? Se ele tem uma revisão anual, como que é dispensável sua atualização, gente? Então, opa, peraí, é necessária sua revisão anual. A gente está procurando aqui, tá incorreta, né? Então, por enquanto, isso aqui não é a nossa marcação. É dispensável sua atualização. Peraí, Johnny, eu fiquei na dúvida. Não sei se tem que renovar anualmente, não sei. Eu sei que tem que renovar, né? Então, é dispensável aí sua atualização. Peraí, gente. Se é necessária a revisão anual, então isso aqui está se contrapondo à letra A. Quando a gente tem uma questão contrapontos, a gente já tem que chamar o nosso olhar ali, ó, focar, porque a resposta está ali. Porque uma está contradizendo a outra, né? Foca aqui comigo. Uma disse que é necessária a revisão e a outra diz que é dispensável sua atualização, então a nossa resposta já está aqui, na cara do gol. 180 é a nossa questão aí. A 180 a resposta é a letra B, ok? É necessária a consulta da comunidade escolar? Sim, para sua implementação, sim, a questão coletiva e tal. Instituições públicas e privadas devem garantir sua implementação? Sim. Muita atenção a isso aqui, tá, gente? Públicas e privadas, sim. A banca às vezes gosta de brincar com isso aí, falar que são só as públicas. Nesse caso aqui, a 180 é a letra B. Deixa eu marcar bem bonitinho aqui a resposta para você não se confundir, tá? Caso você esteja perdido aí, então a resposta é a letra B, 180. Tá bom? Bem tranquilinha, questão só para a gente poder reforçar alguns tópicos sobre o PPP. Questão 181. É uma reunião de propostas que tem como objetivo a realização de uma ação. Seu significado está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório, o que atua na formação dos cidadãos ativos na construção de uma sociedade. Tem só um texto de preâmbulo aqui, né? Também define os métodos utilizados na educação, para que cada sujeito se desenvolva de forma global. O documento no qual refere-se o texto anterior é o quê? Ai, 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 ai. Eu não tenho nem o que pensar muito. Questão 181 fica na cara do gol a ideia de plano pedagógico. E aí você pode, de repente, confundir isso aqui. Por isso que eu botei as duas setas. Preste atenção no que eu vou chamar a sua atenção aqui agora. Tá? A gente falou lá do PPP. A ideia aqui, todas as opções que a gente tem aqui na número 181 são relacionadas, correspondem aos nomes
são derivados aí do PPP, né? Projeto político pedagógico é a mesma coisa do que o plano global. Olha aqui, ó. Isso aqui você precisa, se você tiver essa maldade aqui, ó, isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui. Então não pode ser a resposta, né? Nenhuma dessas respostas vão se encaixar, porque senão eu teria uma questão anulada, ok? Plano global da escola, a gente acabou de ver que é a mesma coisa do que para o IPP, né? Então a gente pode dizer que PGE aqui, nesse sentido, é a abreviação de Plano Global da Escola. É a mesma coisa que PPP. E é a mesma coisa que Projeto Educativo. São nomes, nomenclaturas que às vezes o autor usa, né? Determinada secretaria vai chamar, né? Então a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa. Então a única resposta que se encaixa aqui para nós, diante daquilo que a gente está vendo aqui, é a letra B. Tá? 181, letra B. Então, muita atenção a esse tipo de trocadilho, de jogo de palavras, colocar um enunciado lá, uma definição e pedir outra coisa nas respostas, e aí você cai na pegadinha de bobeira. Questão 182, para a gente já começar a fechar esse bloco aqui. Qual órgão que tem o caráter fiscalizador da implementação do PPP? Ah, deixa eu só falar aqui de novo aqui para não esquecer. Questão 181, resposta letra B, ok? Questão 132. Qual órgão que tem como caráter fiscalizador a implementação do PPP? Aí é bem tranquilo, né? Quem é que vai fiscalizar a implementação do PPP? É o PNE? É o MEC? É o BNCC? Imagina se o PNE fosse fazer isso em todas as escolas. Primeiro que o PNE é nenhum órgão. O MEC ia fazer isso? Não. Então, a gente já pode encontrar algumas respostas. A BNCC é um documento. O PNE é um documento. Então, a única que pode se enquadrar aqui em termos de órgão, que tem o caráter fiscalizador, de implementador e fiscalizador da implementação do PPP, é as nossas instituições, né? As instituições escolares elas que vão fazer isso aí. Então, a gente tem a nossa resposta aqui da 182, tá? Letra C. Belezinha? Vamos parar por aqui e a gente continua no próximo bloco resolvendo as questões dessa aula de PPP. Beleza? Vejo você daqui a pouquinho. Aproveite para beber uma água, registrar aquelas suas dúvidas, consultar o material. Só me perguntar se tiver dúvida, tá? Aluno da mentoria, só me pergunta se tiver dúvida, porque o nosso material já responde a muita coisa. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, aí tudo bem. Me chama lá na aula ao vivo e tira suas dúvidas. Agora, esse movimento de estudo ativo, de buscar as respostas, buscar explicações no nosso material, você precisa fazer. Senão, a gente está aqui só depositando conteúdo em você. Não é esse o motivo, né, que a gente gosta de trabalhar. Não é essa dinâmica que a gente gosta de trazer para mentorizar. Não é assim que funciona a metodologia, né, da gente. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo você no próximo bloco. Até logo. Bora lá, galera mentorizada. Vamos dar continuidade aqui à nossa correção a partir do número 183, ok? Questão 183 aqui para nós. É uma questão que eu costumo sempre colocar para vocês, contextualizando, porque algumas bancas gostam de contar uma historinha, gostam de deixar ali uma situação, problema para você avaliar. Aliás, todas as questões de concurso, elas deveriam ser assim, sabe? E não só decoreba, porque não adianta nada você saber todos os autores que envolvem planejamento e não aplicar isso numa situação real, na sua atuação como pedagogo, coordenador, ou diretora, gestora, enfim. É importante a gente poder estudar e pensar também na aplicabilidade desse conteúdo, tá, gente? Então isso ajuda vocês a criarem gatilhos, ganchos mnemônicos, ganchos de memória, para que vocês possam depois, na hora da prova, fazer uma associação e resolver uma questão. Beleza? Então, bora lá. Diz assim, questão 183 do caderno de questões da nossa aula 7. Recém-chegado no cargo de diretor, então, de uma escola pública, do município do Rio de Janeiro, João, nome fictício, se depara com o seguinte cenário. A escola em que atua apresenta um baixo índice de desenvolvimento da educação básica. Aqui tem a repetição, né? Um baixo índice do índice, né? Porque soa estranho, mas o nome do índice, né, é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, obteve um baixo valor, né, um baixo índice nesse IDEB. Né? Questão esta
que alerta todos para os sintomas disso para o futuro da escola. Então, teve uma baixa atuação ali no IDEB, números ruins. Além disso, João observou que os docentes estão perdidos, os professores estão perdidos, assim como ele. Acabou de chegar ali, conta os seus planejamentos, objetivos e suas propostas pedagógicas. Não tem nada que o orienta, né? Não tem nada que os orienta, né? Os professores. Para tentar amenizar esses desafios, João observa que importantes mudanças precisam ser realizadas onde? Opa, no projeto pedagógico de sua escola, projeto político pedagógico de sua escola. Ele está vendo que tem uma necessidade de mudança. Então, quando a gente tem essas mudanças aqui, elas trazem elementos importantes para nós, tá? Então, muita atenção a isso aqui, tá, gente? Essa ideia da mudança, a ideia da transformação, né? Que o PPP ele é vivo, tá? Ele vai trazer essa dimensão aí para nós, tá bom? Ele continua. E lembra que em sua última atuação como docente em outra instituição, então ele está vindo com uma referência de outra instituição, o PPP, o plano pedagógico aqui no caso, era diferente. Nesse caso aqui a gente podia transformar isso aqui em PPP, né? Ele está falando do plano pedagógico, mas ele está falando no contexto plano pedagógico, projeto político pedagógico, era eficiente, objetivo e esclarecedor para toda a comunidade escolar. Pensando nisso, resolve então reproduzir os feitos da outra instituição na instituição atual. Significa o seguinte, ele viveu uma realidade, né, lá que era mais positiva e se deparou com uma outra realidade, ruim. E aí, na tentativa de resolver esses problemas existentes, a sua ação pode ser descrita como o quê? Né? A gente pode dizer que essa atuação dele, né, na questão 183, ela está certa ou ela está errada? Eu queria muito ouvir vocês em relação a essa questão. É uma questão que faz com que a gente pense um pouquinho mais, né? Então, essa ideia aí de pensar, né, com um contexto faz com que a gente possa... As pessoas vão marcar como correta essa questão. Porque não se atentou, né, não se atentaram que um PPP é um documento intransferível, né, entre as instituições e também de caráter individual entre elas. Então, você pode ter uma rede lá do colégio, rede de colégios, sei lá, vou inventar um nome aqui, rede de colégios Paulo Freire. É um nome bem criativo aqui. É fictício, tá, gente? Rede de colégios Paulo Freire. Cada escola vai ter o seu PPP. Então, é um documento que não pode pegar daqui e jogar para lá. Muitas vezes a gente observa que escolas copiam PPPs, né, de outras instituições ou da própria rede. Mas o PPP ele é um documento intransferível entre as instituições e de caráter individual entre elas. Então, sendo assim, a gente pode já dizer que essa resposta aqui ela está incorreta, ok? Então, essa ideia de reproduzir os feitos de outra instituição na instituição atual, também a gente pode dizer que isso não tem nada a ver, tá? E uma coisa é fazer as mudanças, tá? Ele pode propor essas mudanças dentro da coletividade, mas se ele quiser transferir, né, para tentar amenizar esses desafios aí, né, então ele pode estar incidindo nessa ideia de que PPP não se copia, tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês fiquem, tá? Então PPP não se copia, ok? De acordo com a lei, então, aí vamos para então, questão 183. Resposta errada. De acordo com a lei, né, a nossa LDB, o Plano Global da Escola, o nosso PPP, deve ter sua obrigatoriedade a somente em instituições públicas de ensino. E aí, gente? A questão está correta ou está errada? Gente, é óbvio que ela está incorreta, né? Ou melhor. E aí, o que você responde nisso aí? Ela está incorreta ou não? A questão 184. Fiquei curioso de ouvir você aí. Nossa, como é ruim gravar uma aula assim sem poder te ver, né? Sem poder ouvir você aí. Se você passou despercebido aí, né? Não ficou atento, no que está sendo dito no texto, né? Então ele vai falar o seguinte: a LDB, o Plano Global tal, tem sua obrigatoriedade? O fato da obrigatoriedade está correto, ok? Mas somente a instituições públicas isso aqui
torna a questão incorreta, tá? Não é somente. Então, a questão 184, ela está incorreta, errada, tá? Ela cabe tanto, né, essa obrigatoriedade cabe tanto às instituições públicas quanto às instituições privadas. Eu já bati bastante nessa tecla, tá, gente? Muita atenção em relação a isso aí, tá? Vamos para a questão 185. A gente está quase acabando, tá, gente? Faltam 3 questõezinhas para a gente finalizar esse bloco aqui. Questões. Só mudar a cor mais uma vez. Ó. Projeto político-pedagógico é o plano global da instituição, tudo isso que você já sabe. Segundo Vasconcelos, há 3 partes essenciais. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns livros. Separei algumas bibliografias aqui do que tratam, né, que tratam de planejamento. Maximiliano Menegola, Ilza Martins Santana traz a ideia de por que planejar, como planejar. Muito mais os instrumentos, currículo, né, a área de atuação, aula, a questão mais de critérios, nem tanto o PPP não, mas de alguma forma também toca lá, quando vai trazer o planejamento educacional. Então, quem quiser se aprofundar, é interessante se aprofundar nesses textos, tá? Nesses livros. E outros autores também. Vou deixar por último o que eu acho mais importante. Esse aqui, Planejamento de Vasco Moreto, tá? Um livro também importante para ser estudado. Planejando a Educação para Desenvolvimento de Competências. Traz mais a ideia de competência para dentro da ideia de planejamento, tá? Esse livro aqui, embora não seja um livro com o nome planejamento, é um livro que eu acho fundamental para todo concurseiro. Assim, eu já falei para as minhas mentoradas, então vocês aqui do nosso curso de questões, quem está assistindo só as questões, está sendo beneficiado aí de ouvir isso de novo. Livro de Didática do Libânio é um livro fundamental. E esse aqui do Malheiros eu também considero como fundamental. Por quê? Ele tem todos os elementos, ele tem vários capítulos. Ele começa com a história de formas de ensinar, ele vai na didática, das formas do educador, vai da relação do professor-aluno. E o capítulo 4 é o mais importante nesse sentido aqui, no assunto que a gente está falando, ele vai trazer a ideia de planejamento educacional, lá na página 75. Então, esse livro eu acho que é um livro bom para quem está começando a entender a ideia de planejamento, o que é um planejamento, os recursos humanos, financeiros e materiais. Ele faz a distinção entre planejamento educacional e plano de ensino, que a gente passou muito rapidamente aqui. Ele vai falar da organização básica da educação nos Estados Unidos ainda, compara lá. Ele vai falar que o planejamento educacional é um processo sistêmico que acontece a nível nacional, estadual, local. Ele vai falar desses níveis de abrangência, né, que isso cai muito em prova. Tá? Então, a ideia do diagnóstico, né, para considerar as etapas de planejamento. Tem um ponto aqui importante, que o plano de ensino tem 4 componentes básicos: objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino e recursos. Isso já caiu em concurso do Exército, tá? A ideia de um plano de ensino. Um plano de ensino ele deve conter os objetivos de ensino, né? Os conteúdos, as técnicas de aula que serão utilizadas e os recursos. Então ele vai fazendo essa distinção entre planejamento, plano, plano de ensino. Tem um detalhe importante que eu gosto de cobrar, às vezes, na minha prova, né? Faço provas para os meus alunos, é essa figurinha aqui, ó. Talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas ela traz a ideia de que os objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino, recursos, estão conectados, né? A sistematização desse plano de ensino. Então, eu acho que vale a pena fazer uma leitura, né? Os meus alunos da mentoria, a gente vai falar desses níveis de planejamento, de ensino, no próximo tópico, na aula de planejamento. Então, eu vou explorar isso um pouquinho mais, mas eu acho que a gente aqui não vai dar conta, nem nas questões, nem na parte teórica, de explorar tudo isso. Então, muita atenção a essas observações que eu estou fazendo aqui, tá? Planejamento de unidade, né? Planejamento de curso, plano de aula. Então, são os níveis de abrangência que os autores vão trazendo. E principalmente esse livro do Malheiros, ele é muito bom, tá? E aí, no outro capítulo, ele vai falar até da seleção da organização de conteúdos. Mas eu acho que é interessante destacar isso aqui, tá? Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, vou interromper essa aula aqui, né? Porque eu vou... Deixa eu ver quantas questões faltam. Faltam poucas agora. Mas são questões que merecem uma atenção. Não, essa daqui a gente consegue fechar. Vamos lá. Vamos lá. E aí ele faz o seguinte: marca a alternativa que apresenta os aspectos, né, as partes do projeto político-pedagógico. Aí, a gente já falou disso em outra questão. A única que fala sobre isso, né, pensando as partes do projeto pedagógico, projeto político-pedagógico, dentro das opções que a gente tem aí, a gente pode pensar melhor. O PPP ele é composto por 3 grandes partes.
né, que se articulam. Isso aqui é importante a gente saber. O marco referencial, tá? O marco referencial, o diagnóstico e a programação. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque eu já vi isso cair muito em prova, tá, gente? Inclusive, quem vai fazer o concurso da aeronáutica, isso cai bastante. Concurso, tá? Preste atenção nisso aí. Marco referencial é uma tomada de posição da instituição. Então, marco referencial é aquela referência que a instituição vai tomar como uma posição. Então, marco referencial, tomada de posição. Então, vamos marcar aqui, tentar fazer já um trocadilho aqui, uma dica, para você não erre. Então, marco referencial, tomada de posição. É só você fazer a analogia de posição-referência, ok? A ideia de posição-referência ajuda você a ter uma sacada na hora da prova. Diagnóstico, eu vou fazer um levantamento. Que eu vou diagnosticar, eu quero saber como que está. Então, é o levantamento de quê? Dos dados da realidade da escola. Dos dados dessa escola. Ok? Então é isso. Já a programação é uma proposta de ação, tá? Então, programação é uma proposta de ação. Proposta de ação essa que vai se articular com o marco referencial e com, com também o diagnóstico, tá? Então, a gente tem aqui algumas respostas que poderiam estar sendo as corretas. Então, onde tem marco referencial estaria correto, mas aí a gente tem aqui, ó, programação, marco filosófico, não é essa a nossa resposta. Marco diagnóstico, ó, marco referencial, diagnóstico e programação. Então, a gente tem a nossa resposta, a letra C, tá? Então, a gente pode, sim, apagar as outras opções aqui, né? E dizer que a resposta correta é a nossa letra C. 185, questão a letra C. Ok? Questãozinha bem tranquila. Letra C, é isso mesmo? Diagnóstico e programação. Marco referencial, diagnóstico e programação. Show de bola. Belezinha? Vamos para número 186 para a gente fechar esse conteúdo, né? Vou fazer o seguinte, vou interromper por aqui porque eu não gosto de deixar a aula muito longa. A gente volta só para fechar as poucas questões que a gente tem aí, tá? São 3 questões e eu vou me despedir de vocês no próximo vídeo. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, galerinha. Vamos encerrar esse nosso conteúdo. Quero chamar a atenção de vocês para esse livro aqui muito importante, tá? Celso dos Santos Vasconcelos. Ele trata justamente essa ideia dos planejamentos, né? Planejamento de ensino, projeto, plano, a ideia do marco referencial. Ele explica que o marco referencial é uma tomada de posição da instituição, né? E é muito na busca de uma resposta para um forte questionamento, né? Do que a gente vai se colocar. E aí ele apresenta a composição, né? A gente viu isso na outra questão, né? Que o projeto político-pedagógico, a gente pode entender que o plano global da instituição ou o projeto político-pedagógico, ele é dividido em marco referencial, e eu posso até retomar a questão aqui, caso você não tenha se atentado, é marco referencial, diagnóstico e programação, né? Só que eu quero chamar a atenção que nessa questão, quando normalmente se cobra perguntando essa divisão aqui, ó. Marco referencial se divide em quê? E aí é composto de 3 grandes partes. A gente vai ver isso na próxima questão aqui, na 187, tá? Então eu quero fazer esse link. Antes vamos responder a questão 186 e aí a gente vai perceber como que isso aparece também na 187, tá? São norteadores do PPP, segundo Veiga. E aqui é fácil, né, gente? A gente olhou aqui o que é norteador segundo a Ilma de Passos Veiga, né? Uma autora também importante que trabalha esse assunto de planejamento. A qualidade? Sim, né? Inovações emancipatórias? Sim, também, né? Vai pensar isso aí. É isso mesmo? Não. Se você marcou essa daqui, tá incorreto. Isso aqui não é um norteador do PPP segundo a Veiga. Perceba que essa aqui é a única questão que é maiorzinha. Tá vendo? Normalmente, norteadores são conceitos. Conceitos de qualidade,
de liberdade, de igualdade, entre outros conceitos que ela vai apresentando aí também. A gente já trabalhou isso nos vídeos anteriores, tá? Você pode retomar lá para poder dar uma estudada. Bom, a liberdade sim, igualdade sim. Então, a nossa única resposta que não se enquadra aqui é a letra B, tá? Então, a gente tem aqui a 186, resposta é a letra B, tá? Letra B. E aí, a gente vai retomar essa ideia aqui do marco referencial, nessa divisão, né, das três grandes partes aí. Olha só, e ele já está dizendo que o marco referencial ele é dividido em situacional, doutrinal ou filosófico e operativo. A gente já tinha cobrado isso aqui na questão anterior lá, bem lá em cima, nos vídeos anteriores. Mas aí ele pergunta o seguinte, aí ele está perguntando o marco operativo, ele é dividido em três. Perceberam as divisões? Foram várias subdivisões, né, que foram aparecendo para você aqui agora. Então, muita atenção a essas subdivisões, porque às vezes a banca confunde o aluno, né? A banca gosta de misturar essas divisões aí, tá bom? Eu sugiro que você faça um exercício de criar mapas mentais para entender essas divisões aí. Embora o nosso material ele já traz isso também, né? O professor Paulo trabalhou bastante essa ideia aí com vocês. E aí a questão 137 apresenta aí, né, a subdivisão do marco operativo. Então, o marco operativo traz dimensões. Que dimensões são essas? Segundo o diferencial teórico que a gente está usando aí, a única resposta que se enquadra é a letra A. Tá? Dimensão pedagógica, comunitária e administrativa, né, dentro do PPP. O PPP ele traz essas dimensões, né, para a gente. Traz essas dimensões que a gente está pensando aqui. Né? Justamente porque o marco operativo ele diz respeito às dimensões do trabalho escolar. Né? As dimensões mais específicas do trabalho escolar. E por ser dimensões do trabalho escolar, vai trazer a dimensão pedagógica, comunitária, que envolve a coletividade, e uma dimensão também administrativa. Então, esse marco operativo traz essas três dimensões. Belezinha? Então, a questão 187 é a letra A, a resposta. Ok? Eu estou escrevendo aqui, espero que você esteja vendo agora. Agora sim. Então, a questão 187 é justamente a letra A. Ok? Muita atenção com isso, esses detalhes, com essas subdivisões, porque a banca pode brincar com isso aí, fazer com que você erre uma questão de bobeira. Muita atenção, gente. Muita atenção mesmo. A sua vaga pode estar nessa aula aqui, tá? Já vi gente perder a vaga porque errou uma questão sobre planejamento. Então, para a gente fechar, vamos fazer a última questão aqui do nosso banco de questões aqui, envolvendo a aula 7. Nosso banco de questões que você vai guardar para o resto da vida, aí vai guardar aí na sua cachola. E aí, certo ou errado? Qual das duas setas? Deixa eu botar uma outra cor aqui nessa seta aqui para você marcar para mim aqui. E aí, gente? Vou botar uma cor. Duas setas aqui diferentes. Qual a seta que você ficaria? A azul ou a amarela? E aí? O projeto político-pedagógico não é obrigatório nas instituições particulares? E aí? O que você responderia? Se alguém, de repente, no seu ambiente de trabalho, de repente lá você trabalha numa instituição privada, né? Não é obrigatório em instituições particulares ou privadas, né? Porque o texto da LDB não fala nem de particulares, fala de privadas, mas a gente chama popularmente de particulares. Instituições privadas, no caso aí. Aí, o PPP, ele é obrigatório ou não? Aqui está dizendo que não é obrigatório. E aí, você diria que sim ou que não? Então, que se você escolheu a seta amarela, você acertou, ok? A resposta é justamente essa daqui. Errado. O PPP ele é obrigatório tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Muita atenção com isso. Tá? Isso aqui é para reforçar um tópico que é premonição para sua prova. Então, não erre isso, porque eu tenho certeza que você vai explorar bastante esse assunto depois e reforçar esse conteúdo na parte teórica. Tá? Lembrando que isso aqui é só um módulo de questões para que você possa ir trabalhando e reforçando aquilo que de repente ficou ali como uma lacuna de aprendizagem. Tá? Não deixe de planejar os seus estudos e a gente possivelmente vai encontrar ali a aprovação, beleza? Eu tenho certeza disso. Na próxima aula, né, a gente tem aqui a aula 7, né? A próxima aula já vai trazer a ideia de planejamento,
Vai tentar explorar um pouco mais, porque planejamento e PPP eles estão conectados, né? São assuntos conectados, mas tem algumas especificidades. Você não deixe de estudar as obras também. Eu trago sempre os assuntos aqui digeridos a partir de uma reflexão que eu já fiz sobre essas obras, mas é importante estudar referências como Celso Vasconcelos, né? Vasco Moreto, Inma de Passos Veiga, né? São autores que você precisa beber na fonte. Né? O professor Johnny entrega aquilo que você precisa saber ou não pode, né, deixar de saber em relação para a sua prova. É importante você estudar também as referências, tá bom? Porque aqui a gente não vai dar conta de tudo. Aliás, ninguém dá conta de tudo. E tem um recadinho para você. Se você está sentindo assim, poxa, eu não estou dando conta de tudo, é muito conteúdo, não fique assim. Né? A vida de um concurseiro é muito nesse sentido. Você precisa ter a consciência de que terá dias ruins. Nem sempre você vai dar conta disso. E isso faz parte do planejamento. Por isso eu te digo o seguinte: não deixe de estudar. Esse é o grande planejamento. Não deixe de se dedicar, de reforçar aquilo que você de repente errou numa questão, revisar algum conteúdo. Né? E mesmo aquele conteúdo que já acertou, crie ciclos de estudo que você possa retomar os assuntos e não cair no esquecimento. Se você ainda não faz parte da nossa mentoria, está convidado, está convidada aí. Vai ser um prazer te receber lá conosco. Se você já é da mentoria, a gente tem o nosso encontro semanal, toda terça-feira. Beleza? Às 8 horas. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fala, galerinha pedagoga, você concurseiro ou concurseira. De repente, você também pode não ser pedagogo, né? De repente chegou esse vídeo aqui com interesse na nossa turma intensiva aqui para docente 1 ou docente 2 da Prefeitura de Maricá. Então, eu vou falar para esse público aqui. Né? Então, a gente está entregando uma muito objetiva, com um muito direcionado para que você possa ter uma preparação nesse pouco tempo intensiva possa lograr êxito nessa prova. Bom, essa turma é formada de 2 blocos, basicamente, e o segundo bloco se divide em ação educacional também, né? Então a gente tem aqui 2 tópicos: língua portuguesa e fundamentos da educação. A gente também chamou de legislação porque está dentro aqui, de alguma forma, da educação, então chamou de um terceiro tópico. Né? Então, a língua portuguesa está ali estruturada para que você possa abordar. E mais para o final, vocês vão encontrar um vídeo aí explicando essa parte da fundamentos da educação e legislação educacional. Eu quero falar com você sobre a língua portuguesa, como está estruturada essa turma aqui. Né? Então, olha só como que ela está organizada. Ela está assim, ó. A língua portuguesa está organizada de modo que você possa fluir do nível básico, né, até o nível mais avançado. Então, no nível básico, você tem tipologia, igual, você tem aqui processo de formação das palavras, uso do hífen, acentuação, sinônimo, antônimo, aquilo que você já esqueceu, né? Para você lembrar nessa reta final aí da prova. Então aqui tem algumas coisas que são só com PDF, são para você ganhar base. Também colocou aqui, foi sinalizando para vocês aí, só é PDF para que você não fique perdido, né? Às vezes o aluno fica procurando lá, mas cadê o vídeo? Cadê o PDF? Não, aqui são só PDFs. Então, é para você tomar conhecimento de quais são os pronomes, e assim sucessivamente. São vários pronomes, conjunções, verbos, e aí verbos também. Aqui é sem PDF porque são só os vídeos trabalhados ali com vocês. São questões para vocês exercitarem. E aí vocês chegam aí ao nível de sintaxe, nível básico, né? A parte de frase, oração, transitividade verbal. Possa ter um pouco melhor sobre
verbal, complemento verbal, aposto e vocativo, muita gente tem medo, dúvida, né, sobre isso. A parte de complemento nominal, agente da passiva e adjuntos, adjunta de nominal, adjunta adverbial, tá tudo aqui. E a parte de sintaxe nível avançado, aí é a parte que pega, né? É a parte que o bicho pega para muita gente, é aquela parte das orações. Então, essa parte final vem ali as orações coordenadas, as orações subordinadas e aí, as adjetivas, adverbiais, enfim. Aí algumas questões sobre pontuação, alguns simuladinhos lá para vocês, parte de concordância também, pontuação. Então, é justamente dessa forma que está organizado. Você vai encontrar aqui esse conteúdo da parte de língua portuguesa dentro dessa estrutura. Após a vinheta, vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer melhor essa estrutura que a gente organizou para a parte de pedagogia, a parte de fundamentos da educação barra legislação. Então, muita coisa legal, bem estruturada. Fique até o final do vídeo, você vai conhecer melhor. Se você está, né, vendo esse vídeo aqui já como matriculado, bons estudos e espero que você dê o feedback para nós. Base nesse curso, tempo e dinheiro a sua aprovação. Eu vou ficar muito contente de saber que fiz parte da sua aprovação. E vamos fazer um combinado. Após a sua aprovação, seu nome no Diário Oficial, a gente vai fazer o seguinte: colocar o seu nome, o seu rostinho lá na minha galeria dos aprovados, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Fala, meu povo concurseiro, você que anda estudando, se dedicando aí nessa reta final para o concurso de Maricá, um concurso muito difícil, muito disputado, né, da PAC, para docente 1 ou para docente 2. A gente vai lançar essa turma intensiva. Então, o foco é otimizar os seus estudos em pouco tempo que você para que você possa ter o melhor conteúdo da melhor forma possível, otimizado. Gente, essa é a nossa proposta. Eu vou mostrar para vocês nosso conteúdo, como a gente organizou essa turma, ok? Então, vamos trabalhar com os conteúdos característicos da banca, ok? Conforme o edital, 100% do edital sendo trabalhado nesse caso, tá? A parte geral, ok? Para que você possa ter da melhor forma possível o conteúdo necessário para a sua prova. Deixa eu só ajustar aqui a imagem. E aí, gente, o interessante é que você que vai fazer para docente 1 ou para docente 2, se você olhar o seu edital lá, tem lá esse conteúdo previsto. Tá? Então a gente separou os tópicos aqui, alguns a gente aglutinou, ok? E aí você vai marcar conforme o tempo de estudo aqui. Você levou tantas horas aqui, tantas horas. Mas assim, tá bem organizado, né? Você vai encontrar lá na plataforma da Hotmart, comprando no nosso site, investindo esse valor, que já eu falo. www.mentorizar.com.br. Você vai ser redirecionado para um link e aí você vai investir o valor nessa turma, ok? É muito importante você ficar ligado ao que a gente está dizendo aqui, porque muitas das vezes o aluno não presta atenção nessa explicação e faz perguntas para a gente depois de ter adquirido. Falando, mas eu não, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí, de fato, não observou o vídeo de explicação sobre o conteúdo, ok? Então, esse valor do curso vai ser R$ 229,00, podendo ser pago de diversas formas lá na plataforma Hotmart. Está lá disponível para você acessar. Bom, é um curso que envolve a parte de português, ok? E também a parte de pedagogia. A parte de português, a gente vai fechar o edital, ok? Todo o cronograma lá, da mesma forma como eu vou mostrar aqui. Talvez o que dê mais ânsia, assim, mais demanda dos alunos é entender como vai ser a parte de pedagogia. Então vamos focar nessa aqui, ok? Da mesma forma, a gente montou um edital verticalizado, né, um conteúdo programático ali, definindo, discriminando cada tópico, cada assunto, né? Artigo, oração coordenada, da mesma forma que você precisa estudar o português, que organizou lá na plataforma, você consegue ver uma prévia também. Você consegue ver uma prévia de como está organizado, tá bom? E aí, olha aqui como está organizada a parte da pedagogia. A gente separou em dimensões legais da educação, toda a parte de legislação, Constituição Federal, LDB, o ECA, as DCNs de educação básica, as DCNs para a educação de relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana,
A Política Nacional Especial, de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, as DCNs para o curso da pedagogia. Aqui eu chamo a atenção que muitos não conheciam essas DCNs, né? Não cair muito em prova, então um detalhe importante está lá no edital. Tá? Aí tem aqui, ó, as dimensões do fenômeno educativo, conteúdos do edital também. A gente trabalha aqui nesse tópico a corrente e a tendência pedagógica, né, relacionada a uma prática escolar. Todo o pensamento pedagógico moderno, a gente explica desde Galileu, Francis Bacon, de toda a entrada ali na modernidade, a influência que teve Comênio para a educação. É um vídeo uma aula bem enxuta para que você tenha com base naquilo que é importante para a prova, ok? Sem muita enrolação, porque você tem pouco tempo. A educação e sociedade no Brasil, a relação família-escola, as bases sociológicas. Aqui também a gente apresenta a tríade, né? Max Weber, e Durkheim. São autores também importantes para você pensar no campo da sociologia, tá? Importantes, aparecem bastante. A relação escola, família e comunidade também aparece aqui, né? Aqui tem uma perspectiva, gente, e aqui eu já tô te dando uma dica, né? Você nem adquiriu o curso ainda, não sei qual é a tua condição de estar assistindo esse vídeo aqui, mas aqui, ó, tem relação com a filosofia, tá? Educação e sociedade no Brasil. Aqui tem relação com a filosofia e sociologia, então antropologia de alguma forma também. São as bases da educação que a banca já colocou para você. Você está assistindo esse vídeo aqui, você já está ganhando uma orientação de estudo, né? De graça aí. Caso você já tenha fechado a turma e esteja assistindo esse vídeo, você está se encontrando de como você vai encontrar, vai se organizar na plataforma. Lembrando que quando eu estou falando de como está organizado, é porque realmente está organizado assim, tá? Você vai encontrar lá assim, ó, 2.1, 2.2, dessa forma aqui lá na plataforma, tá? Cada vídeo, cada PDF vai estar conforme essa aulinha aí, tá? Aqui, gente, é toda a explicação que envolve Piaget, Vygotsky, Vallon, tá? A parte de teorias de aprendizagem, inatismo, behaviorismo, construtivismo, tá tudo aqui, gente, simplificado, muito digerido para que você não tenha que buscar em outros lugares. Então, o objetivo é esse, tá bom? O bloco 3, a gente encerrando o bloco 3, a gente tem as dimensões do cotidiano escolar. A banca não colocou esse assunto aqui de modo em vão. Ela apresentou esse conteúdo porque tem relevância para você. É importante você entender, na prática, enquanto professor, como as questões pedagógicas, questões filosóficas vão desencadear. E aí, olha o que ela fez. Ela selecionou o assunto de planejamento curricular. Olha aqui, está na prática. Né? Planejamento curricular, os níveis, objetivos, as modalidades, enfim, da avaliação também aparecem aqui. O PPP, totalmente conexão com a prática, né? É o currículo sendo colocado em prática, né? A ação pedagógica para a educação inclusiva. Então, gente, essa banca tem muita perspectiva da diversidade, tá? Da inclusão. Já tinha falado isso em várias aulas nossas aqui do YouTube. Ela gosta de buscar essa perspectiva, até porque ela é uma banca, COSEAC, UF, banca muito do perfil universitário, né? Traz essas temáticas, essas questões aí, tá? Então, atenção a isso também. O papel da formação, papel e a formação do professor que tem uma perspectiva da didática. Ele está trazendo isso aqui, tá? Para você. Os objetivos educacionais. Quando a gente fala de objetivos educacionais, de objetivos gerais, específicos e operacionais, está falando desses níveis ali também, né? De aplicação desses tá relacionado aos conteúdos de aprendizagem, também tem relação com as tendências aqui, com o currículo. Então, a banca apresentou isso a partir de uma referência lá de Brandão, da Constituição, tem aqui umas referências legais. Eu chamo a atenção para a Política Nacional de Educação, perspectiva da educação inclusiva, e para as diretrizes curriculares do curso de graduação e licenciatura, tá? Eu chamo a atenção para isso porque são referências que a banca tem muito perfil. Tem também as diretrizes nacionais para a educação infantil. Tá bom? Lembrando que isso aqui está como referência porque envolve a parte específica. Esse curso, gente, é importante a gente destacar, a gente não está oferecendo a parte específica para sua área, né? A gente ou dois, trabalhando aquilo que é geral. Aspectos legais, os fundamentos da educação
e a parte de português, que vão te dar base para fazer uma boa prova, ok? Então, se você tiver interesse, entre lá em contato com a minha equipe, site ou pelo chat mesmo, pelo zap da nossa. Vai ser um prazer te receber. As nossas redes sociais são bem simples. Se você tem dúvida ainda, ou de repente chegou a esse vídeo de alguma forma, ainda não conseguiu captar conteúdo, informações de contato, não tem dúvida. É bem simples. Você vai chegar e vai digitar assim, ó, aqui, ó, @mentorizar, site www.mentorizar.com. Inclusive, você pode baixar alguns materiais gratuitos. E eu tô vendo com a minha equipe e as pessoas. Opa, peraí, que não. Sai da frente. Eu tô vendo com a minha equipe que a galera que fechar vai ganhar um módulo de questões comentadas, ok? Importante para vocês também farem isso, tá? Então é importante vocês terem noção, né? Tá? Ah, um detalhe importante. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe importante. Olha aqui. Talvez você ainda esteja na dúvida como está organizado. Aqui é a estrutura, né? Curso, tá? Esse curso intensivo, dessa turma intensiva, chamando de turma intensiva. Lembrando, gente, que nós temos turmas anuais de preparação, turmas de preparação para a aeronáutica, para o exército, para a marinha. Essa é uma turma intensiva focada no concurso de Maricá. Muita atenção a isso aí, porque é disso que a gente está falando. Então, as nossas redes sociais estão por aqui, ó. E aí você pode, nesse momento, acessar lá o nosso site, fazer essa observação lá. E é muito legal a gente saber o feedback de vocês também, né? Vocês falam com a gente, então contente quando ouço os feedbacks dos alunos, né? Que eles dizem lá, olha, professor, gostei da aula, foi bom você. A gente tem análise de edital também aqui no nosso YouTube. Às vezes é importante também destacar isso para vocês, tá? Belezinha? Tranquilo? Vamos com tudo, gente. Sigam as nossas redes sociais, avaliem lá o nosso trabalho, deixem os comentários. A gente também está com avaliações no Google também, caso você queira fazer. Se você está assistindo isso aqui pelo canal do YouTube, não deixe de comentar também, tá? Não só curtir. Quando você comenta, o algoritmo percebe que esse assunto é relevante, faz com que outras pessoas cheguem ao nosso trabalho. E não pense que isso vai tirar sua vaga. O que vai tirar sua vaga é o pensamento pequeno, de não dividir essa informação legal com outras pessoas, e assim sua vaga ela será porque tem que ser sua. É com base no conteúdo que você vai aprender, com base no conhecimento que você tem, disputando só com você mesmo, você mesma, que essa vaga será sua. Eu vejo você daqui a pouquinho na turma intensiva para Maricá. Eu tenho certeza que após esse vídeo você não ficou mais com dúvidas. Então agora você tem aí só dívidas. Qual é a sua dívida? A de fechar com a gente. Essa turma interessantíssima. A gente vai ter alguns encontros ao vivo, né? Pra gente poder trocar uma ideia. Eu vou fazer um encontro com a aí que entrar, né? Os alunos foram. E fiquem ligados também na nossa rede social, né? Aqui no YouTube a gente vai fazer alguns aulões bem de aquecimento para a prova. Então, o concurso está mobilizando muita gente. A disputa vai ser grande, mas você só precisa de uma vaga. Você entrar lá com a consciência de que estudou tudo aqui, vai ter a certeza de que fez uma boa preparação. Tá bom? Um abraço e até mais. Bons estudos, galera. Tchau, tchau.